Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A aula de hoje, a aula 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus. Nos anima, Senhor, nos encoraja e nos revela, Deus, aquilo que precisamos mudar, alterar, transformar na nossa vida, para que possamos realmente entender o Teu propósito para cada um de nós. Obrigado por esse tema, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, por esse tempo, Deus, que estamos dedicando a estudar a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Diz Tiago, na palavra de Deus. A verdade prática dessa lição de hoje. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Vamos lá para a introdução, que a aula de hoje está bem interessante, hein? Lembra dessa cena? Essa cena foi de Moisés no monte e a sarça ardente diante dele. E lembra o que Deus disse para ele descalçar as sandálias dos pés, e depois o Senhor disse para ele assim, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então vamos aproveitar que ele disse que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que nós já estudamos sobre eles. Abraão e Sara. Lembra deles? Sara estava demorando muito para engravidar, Abraão esperando, Sara não teve paciência. O que ela fez? Ela deu Agar. E de Agar, Abraão gerou quem? Ismael. Mas o filho da promessa seria quem? Isaque. Nós vimos lá na primeira aula quando a família resolve agir por conta própria. Lembra disso? Na segunda aula, depois de Isaque, nós vamos ver o casamento dele com Rebeca. Abraão mandou que buscasse ela no meio da sua parentela. Ela veio, também não podia ter filhos. Durante 20 anos, eles oraram esperando que Deus pudesse mover. E o que aconteceu? Ela teve gêmeos. Lembra? Jacó e Esaú. Quem é que saiu primeiro? Esaú. Jacó saiu segurando no calcanhar dele. E nós vamos ver no desenvolver disso aí que ele trocou a primogenitura dele, e Abraão teve ali realmente uma tristeza, porque Jacó praticamente enganou o pai e depois foi viver uma vida de adulto. Abraão se agradava de Esaú e Sara se agradava de Jacó. Por isso aconteceu essa confusão toda. E aí nós vamos ver na fase adulta já, Jacó, ele amava Raquel, mas Raquel também não podia dar filhos para ele. E nós vamos ver depois as mulheres que ele teve e os filhos que ele teve. Está aí os filhos de Jacó. E vamos ver aqui nesse organograma que eu trouxe para vocês. Então nós temos lá Sara e Abraão, Rebeca e Isaque. De Rebeca veio Esaú e Jacó. Jacó casou-se com Lia. Lembra da história de Labão, que Labão enganou ele, depois casou-se com Raquel, e aí cada uma das duas deu a serva para que ele pudesse ter filhos com elas também. Aí entra Bila e Zilpa. De Lia ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar. Teve uma menina chamada Diná, que depois tem a história dela com os siquemitas. Teve Zebulon. De Raquel ele teve José e Benjamim. De Bila teve Dan e Naftali, e de Zilpa teve Gade e Asser. Mas hoje nós vamos focar a nossa história toda em José. Aí, já depois José do Egito. Vamos lá então. Cuidado, o ciúme, o que ele é? É uma emoção puramente humana que pode levar a grandes proporções, grandes destruições, grandes consequências no meio da família, no meio das pessoas também. Todos nós sentimos ciúme em algum momento da vida.
É natural isso, é um sentimento natural. Precisamos o quê? Dominá-lo. Precisamos o quê? Levar cativo isso ao Senhor, para que o Senhor nos ajude. Às vezes, por alguém da família, pai, mãe, irmãos, isso é natural. Por amigos, por bens materiais e até mesmo em ambientes de trabalho e ambientes eclesiásticos. Por quê? Porque um tem ciúme da oratória que um irmão tem, o outro tem ciúme da posição que ele ocupa na igreja, do cargo, seja do que for. Nós temos ciúmes uns dos outros. O ciúme não deve ser fantasiado como prova de amor ou cuidado. Veja bem, o homem precisa orientar seu coração de forma sábia, muitas vezes pela própria palavra de Deus, evitando assim consequências o quê? Desastrosas no presente e no futuro. As nossas perguntinhas vieram mais cedo hoje. Vamos lá para elas? São 5 perguntas. Você é ciumento? Você é ciumenta? Você tem ciúme das coisas? Das coisas que você tem? Você empresta, você divide, você compartilha? Ou você é ciumento? Você já foi alvo de ciúme de alguém? Alguém já teve ciúme de você? Como é que você se sentiu? São perguntas para você refletir. Você já fez alguém refém do seu ciúme? Através da possessividade, através da manipulação? Será que você já fez isso? Você já pensou em matar por ciúme? Veja bem, parece uma coisa de outro mundo isso, mas cuidado para que o seu coração não se engane e não te engane. O que a palavra de Deus fala sobre o amor? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Olha só, hein? Não se alegra com a injustiça, mas o que? Regozija-se com a verdade. Vamos falar então de José agora. Vamos entender quem é José nessa história e por que ele vai ser usado depois dessa sequência. Nós falamos ali sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, agora falar sobre José, o filho da velhice de Jacó. Pessoa de confiança de Jacó, confidenciava então as ações de seus irmãos ao pai, por isso eles o viam como delator e merecedor de quê? Das hostilidades deles. Os filhos não reconheciam no tratamento do pai o valor merecido. Como 11º filho, já não contando com a simpatia de seus irmãos, José ainda tem 2 sonhos que, embora proféticos, porque eles eram sonhos proféticos, trouxeram muito desconforto, tanto aos seus irmãos como a seu pai. A palavra de Deus começa lá em Gênesis capítulo 37. Pegue depois o capítulo 37 e leia todo ele para você entender. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. E olha que interessante, com esse versículo na tela ainda, José apacentava os rebanhos. Moisés apacentava os rebanhos. Davi apacentava os rebanhos. E Jesus apacentou o rebanho do pai. Olha que tremendo. Ora, Israel é quem? Jacó, que mudou depois o anjo mudou o nome dele depois daquela luta no Val do Jaboque, você se lembra disso? Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A túnica servia para várias coisas. Uma delas era realmente para proteger do frio, podia ser enrolada para você dormir em cima dela como travesseiro, como banco, para carregar as coisas, para várias utilidades. Mas essa túnica talar de mangas compridas, ela realmente pertencia àquelas pessoas mais abastadas, as pessoas de uma posição social melhor. Então, o pai fez algo que chamou a atenção e o ciúme dos irmãos. E vamos ver, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar o quê? Pacificamente. Preste atenção na palavra odiaram.
Teve José um sonho, e aí começou, já não estavam gostando dele por causa da túnica. Viam que o pai tinha preferência por ele. Aí ele começa a ter sonhos agora. E o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Qual foi o sonho? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Pensa bem como foi a reação daqueles irmãos ouvindo o sonho de José. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam. A terceira vez que a palavra aparece, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E aí o que José faz? Teve ainda outro sonho. Foi culpa dele? Não. Mas talvez se precipitou ao contar o sonho. O importante para nós é que isso tinha que acontecer e que José seria usado através disso. E referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O sol e a lua, o pai e a mãe dele e os 11 irmãos. E aí qual foi a reação deles? Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. De longe o viram. Aí nós vamos pular um pouquinho no espaço, no tempo. Ele vai procurar os irmãos, porque o pai dele queria saber notícia dos irmãos. E aí nós vamos agora para o versículo 18, do 11 para o 18. De longe o viram e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe dará os seus sonhos. Está aí José naquela cisterna, e eu creio que ele não tinha como refletir sobre isso ali, porque em seus sonhos ele não viu isso acontecendo. E lembra que Jacó, o pai dele, tinha enganado o próprio pai? Pois é, os irmãos agora arquitetavam algo para que pudessem enganar. Matar um animal, sujar de sangue aquela veste que o pai tinha feito para ele e levar e enganar o seu pai com uma mentira. Mas aí nós vemos a participação de dois irmãos. Rúben, que manda, em vez de fazer isso, lançar ele numa cisterna. E depois o que Judá faz? Judá aconselha que ele fosse vendido. Tiraram José da cisterna e venderam José para aqueles homens que iam para o Egito, ismaelitas que iam para o Egito. Lembra dos ismaelitas, de quem eles vêm? De Ismael, filho de Abraão, com quem? Com Agar, por vontade de Sara, atrapalhando, entrando nos planos de Deus. Agora nós vemos José sendo vendido para a linhagem daquele homem que realmente foi filho de Abraão, mas com a serva Agar. Vamos para a conclusão. O ciúme é como uma infecção que se espalha num corpo doente. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe desconfiança, insegurança, controle das pessoas, né? A manipulação, posse, mais desprazer e desgosto do que felicidade. E olha que interessante, José agiu com inexperiência e imaturidade. Ele era novo, ele tinha 17 anos, mas ele não era o único culpado em tudo aquilo. A túnica era um simples presente. E o que ela virou? Motivo talvez de maldição para ele. Cabe a nós pais também a tarefa não menos importante de perceber as diferenças de personalidade e de que mais temperamento de cada um de nossos filhos. Não foi diferente com Jesus. Nos tempos dele, em que a casta sacerdotal, os escribas, os fariseus, nós temos estudado a Bíblia aqui em casa e eu tenho chamado a atenção para os meus filhos o tempo todo. Tinha sempre um fariseu, tinha sempre um escriba para perturbar a paz de Jesus. Mas eles não conseguiam fazer isso, porque ele é o príncipe da paz. E essa casta enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério de quem?
o ministério terreno do nosso Salvador. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Paulo fala na carta aos Gálatas, que nos fará praticar as virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquecer as emoções humanas provenientes dos vícios da nossa alma. Que o Santo Espírito de Deus guarde os nossos corações da destruição moral, física e espiritual, de modo que com sabedoria e discernimento possamos produzir esse fruto do amor em nossos corações. Eu estou vibrando com essas aulas porque estamos vendo o livro de Gênesis de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, a história desses homens e mulheres que passaram por problemas hoje, atuais, mas a misericórdia de Deus os conservou. E isso faz para mim realmente motivo de alegria. Completamos nesse mês, agora nesse trimestre, 3 anos que estamos gravando essas aulas, que estamos tendo esse trabalho na internet, para que você possa desfrutar disso. Então, deixe seu comentário lá no canal, no Instagram, onde você quiser. Fale comigo pessoalmente do que tem sido a escola dominical para você. Se você realmente tem desfrutado, o que você gostaria mesmo que Deus mudasse na sua vida, para que a gente possa orar. Eu oro sempre para que os irmãos possam absorver e possam realmente entender o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês. Lembre-se sempre, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.